Então, pessoal, bom dia. Na aula passada, a gente estudou derivação implícita, né? Demonstramos também aí a regra de L'Hopital, demonstramos a regra do tombo para expoentes inteiros negativos, expoentes fracionários, né? E também trabalhamos bastante com taxas com derivação implícita, né? Derivadas de funções dadas implicitamente por meio de equações. E aqui nós vamos ver algo relacionado as derivadas implícitas, que são as taxas relacionadas. O que são taxas relacionadas? Taxas são derivadas, né? Então, o que são derivadas relacionadas? São derivadas de duas funções em relação a uma terceira variável, por exemplo, x de t, y de t, né, ambas dependendo de t, e aí, numa mesma equação, né, você consegue relacionar essas funções, e aí o problema pede a derivada de uma delas, né? Geralmente você conhece a derivada de uma e pede a derivada da outra, né? Então, você tem duas derivadas de duas funções diferentes, né, x de t e y de t, relacionadas por uma equação, e você pede a derivada de uma delas, né? Por isso que chama taxas relacionadas. Derivadas relacionadas, derivadas de duas funções, por exemplo, x e y, sendo essas funções dependendo de uma terceira variável t, tá bom? Então, tá aqui, ó, quando um problema envolve duas funções, né, e suas derivadas em relação a uma terceira variável t, por exemplo, numa mesma equação, uma delas sendo requisitada no problema, então estamos diante, né, de um problema de taxas relacionadas, derivadas de duas funções relacionadas entre si por meio de uma equação. E aí você tem que encontrar a derivada de uma delas, né? O procedimento para se encontrar a derivada de uma das funções, né, consiste em derivar os dois lados da equação, né? E depois isolar a derivada que está sendo solicitada no problema. Então, você tem uma equação, deriva dos dois lados e isola a derivada que está sendo pedida. Exemplo, né? Vamos a vários exemplos aqui de taxas relacionadas. Sabendo que y² mais x² é igual a 1, e sabendo que x e y são funções de t, calcule a derivada de y no ponto t0, tal que o x' é 3, o y é negativo, e o x é 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, ele está pedindo aqui a derivada de y, né? Então, eu vou ter que derivar os dois lados e isolar o y'. Mas antes de derivar os dois lados, eu vou encontrar o y, porque ele já me deu o valor do x. Então, eu vou encontrar o y para que, no final das contas, eu substitua esse x e substitua esse y. E também vou substituir esse x' aqui que ele deu no problema. Então, esses dados serão substituídos no final. Bom, então, antes de derivar os dois lados, calculemos o valor de y no ponto dado x igual a 1 sobre raiz de 2. Então, vou pegar essa equação antes de derivar e vou substituir o x por 1 sobre raiz de 2, está aqui, ó. Então, fica y² mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado igual a 1, e vou isolar o y. Depois que eu encontrar o y, aí sim, vou derivar essa equação dos dois lados para encontrar o y', que é o nosso objetivo, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, ó, derivando aqui em relação a t, né? Não em relação a x. Agora, aqui tem que ter cuidado. Quando eu derivar em relação a t, aqui, quando eu derivar, vai dar 2y, y', né? 2y, y', e depois aqui vai ficar 2x, x', aqui vai ficar 0, tá? Mas isso quando eu for derivar. Antes de derivar, né, de novo, vou voltar aqui. Vou substituir o x por 1 sobre raiz de 2. Então, y² mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado igual a 1. Y² mais, aqui vai ficar 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, a raiz quadrada vai dar 2, né? Raiz de 4 é 2. Passa esse meio subtraindo, fica 1 menos meio, que vai dar meio. Tirando aí, então, o y, vai ficar mais ou menos raiz de 1 sobre 2, né? Só que o problema restringiu aqui, ó, o y negativo. Então, eu vou descartar o y positivo. Então, como o problema quer y negativo, eu tenho y igual a menos 1 sobre raiz de 2. Pronto, encontrei o y, né? Encontrei o y, já tenho o x é 1 sobre raiz de 2, o y é menos 1 sobre raiz de 2, né? E o x' é 3, ó. Agora sim, vou pegar essa equação, derivar dos dois lados, isolar o y', tá bom? Vamos lá? Então, igual eu falei, ó, a derivada de y ao quadrado em relação a t é 2y, y'. A derivada de x ao quadrado em relação a t não é 2x, porque eu estou derivando em relação a t. Então, é 2x vezes a derivada de x em relação a t pela regra da cadeia. Como a gente viu aí na aula passada de derivação implícita, né? Então, vai ficar 2y, y' mais 2x, x' igual a 0. Derivando 1, vai dar 0. E vou isolar o y'. Né? Antes de isolar o y', eu posso substituir os valores que nós temos. Olha só, esse y eu acabei de encontrar, né? Menos 1 sobre raiz de 2, está aqui em cima. Né? Aqui,
porque o y é negativo, ele impôs, né, que o y é negativo. O x é 1 sobre raiz de 2 e o x' é 3. Então, vamos lá. O x, né? Olha só, para a gente não se perder aqui. Ó, 2 vezes y, que é menos 1 sobre raiz de 2, y', mais 2 vezes o x, que ele deu no problema 1 sobre raiz de 2, e o x' também ele deu no problema que é 3. Pronto, aí isola o y'. E acabou, né? E acabou. Então, você teve que encontrar o y primeiro. Depois de encontrar o y, né, para poder substituir, você derivou os dois lados. Lembrando que para derivar o y tem que pôr y', para derivar o x também tem que pôr x'. Aí substitui os dados todos que você encontrou, os dados que ele deu no problema, e isola o y'. Então, vai ficar o seguinte, menos 2 sobre raiz de 2 y' igual a 6 multiplicando aqui sobre raiz de 2, já passando por outro lado fica negativo. Cortando os denominadores que são iguais, dos dois lados da igualdade, menos 2y' igual a menos 6. Então, 2y' igual a 6, multiplicando por menos 1, e passando 2 dividindo, y' no ponto T0. Finalmente, é 6 sobre 2, que é 3, tá bom? Então, primeiro encontra o y, depois deriva os dois lados, e depois isola a derivada, tá? Muito bem, vamos fazer aqui mais exemplos. Aqui vou pegar agora do texto, do livro do Thomas, que está disponível na internet. E vamos pegar aqui, por exemplo, o tanque, né? Exemplo 2, tá? Então, aqui taxa o nível do líquido, ou seja, essa altura H, diminui dentro de um tanque cilíndrico vertical que está aqui. Se bombearmos o líquido para fora, está aqui, há uma derivada de 3.000 litros, ou seja, volume, né? Derivada do volume, por minuto. Então, ele está bombeando para fora aqui desse tanque, há uma derivada aí, né? Uma taxa de menos 3.000 litros por minuto. Menos 3.000 litros, porque o volume de água está diminuindo, por isso que a derivada aqui vai ter o sinal negativo. E ele quer saber, então, ó, a que taxa o nível do líquido diminui. Então, ele quer saber a derivada, que derivada é taxa, né? A derivada do nível, ou seja, a derivada dessa altura aqui, tá? Então, ele deu a derivada e pede essa derivada aqui. Muito bem. Então, foi igual ao problema anterior, né? Lembra que nós demos o x' e pedimos o y', o x' era 3, né? E ele pediu y', tá certo? Bom, aqui, a diferença é que no exercício que a gente fez anteriormente, ele deu a equação pronta, x² mais y² igual a 1, não é isso? Aqui, ó. X² mais y² igual a 1. Nesses problemas também aqui, ó, ele também está dando a equação já pronta, x² mais y² igual a 9. Aí ele deu o valor de 1, né, para x, aí você encontra o y primeiro, aí depois deriva dos dois lados, substitui o x' por 4, substitui o x pelo 1, e substitui o y pelo valor que você encontrar na equação, aí isola o y', né, e, ó, isola o y'. E aí resolve da mesma forma. Só que aqui ele já deu a equação pronta. Nesse problema aqui do livro, ele não deu a equação pronta, tá, gente? Então, vamos lá. Esquematizamos, aí a gente vai ter que montar a equação primeiro, para depois derivar, né, dos dois lados. Então, esquematizamos a figura de um tanque cilíndrico vertical parcialmente cheio, tá aqui, nomeando o seu raio de R. O raio R aqui é constante, tá? R é constante, não vai poder derivar ele em relação ao tempo, é só R, uma constante. E a altura do líquido H. Aí sim, a altura do líquido H varia com o tempo, diminui, né? Então, eu posso derivar essa altura aí, que é exatamente o que ele quer, a derivada desse H aí. Chame o volume do líquido de V, né? Com o passar do tempo, o raio permanece constante, que é o raio do cilindro aqui, ó, da base do cilindro, né? Mas V e H variam. Percebemos que V e H são funções deriváveis do tempo. Então, V é uma função V de T, o volume, e H é H de T, a altura do líquido, né? Que chama de nível aqui. Percebemos que V e H são funções deriváveis do tempo e usamos T para representar o tempo. Sabemos que a derivada do volume é menos 3.000. Por quê? Olha, bombeamos o líquido para fora. Há uma taxa de 3.000 litros por minuto. A taxa é negativa, porque o volume está diminuindo, né? A que taxa o nível do líquido diminui? Então, ele quer saber dH/dt. Então, ele deu uma derivada e pede a outra, igual ao problema anterior. A diferença é que o problema anterior deu a equação pronta. E aqui nós temos que montar a equação, tá? Então, vou montar a equação aqui, gente. Vamos montar a equação aqui. Bom, está em litros, né? A gente pode transformar em metros. Tá bom? O problema transformou tudo em metros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver o problema aqui no Word.
e vamos transformar, né? Vamos transformar, então, aí litros em metros. Vamos lá. Olha só. Eu sei que o volume do líquido, tá certo? É o volume do cilindro ali, né? Daquela parte cilíndrica que corresponde ao líquido. Então, qual é o volume do cilindro? A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Né? O volume do cilindro aqui é a área da base, πr ao quadrado vezes... Opa, r ao quadrado vezes a altura. Então, esse é o volume do cilindro, né? Do cilindro todo, quando você considera a altura toda do cilindro. Mas eu estou considerando aqui a altura só a altura da água, que é H, né? A altura ali da água. Então, a forma cilíndrica da água, o volume da água é πr ao quadrado vezes H. Pronto. Né? Então, aqui a gente teve que usar o nosso conhecimento de volume para montar a equação. Ao contrário do exercício anterior, que ele já deu a equação pronta, x2 mais y2 igual a 1. Aqui eu tive que montar essa equação aqui. Entendeu? Muito bem. Aí, vamos lá os dados do problema, né? Ele deu o seguinte, ó. Ele deu que a taxa de variação do volume é menos 3.000 litros por minuto, né? Litros por minuto. Muito bem. Como o problema ali pediu tá transformando tudo em metros, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar, então, esse litros em metros, né? Então, primeiro, antes de transformar em metros, eu vou transformar em decímetros cúbicos, né? Porque, olha só, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, deixa eu colocar aqui decímetro cúbico. Tá bom? Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Só que no lugar de decímetro, eu vou colocar um parênteses aqui, porque 1 decímetro corresponde a 0,1 metros, não é? Então, 1 decímetro, mais ou menos isso, né, é 1/10 do metro. Tá certo? São 10 milímetros, né? Desculpa, são 10 centímetros, né? Então, 1 decímetro são 10 centímetros. Então, dá 0,1 metros. Então, eu vou colocar aqui metros só porque ele quer transformar em metros, né? Então, ok, não tem problema nenhum aqui. A gente transforma, né, aos poucos. Ó. Primeiro transforma em decímetro cúbico, porque o litro coincide com decímetro cúbico. Depois, 1 decímetro cúbico você transforma em metros. Então, fica 0,1 metros cúbicos. Aí, esse 0,1 você tem que levar ao cubo, né? Porque tá, olha só, aqui dentro tá 1 decímetro ao cubo. Para transformar em metros, então é 0,1 metros ao cubo. Né? Então vai ser 0,001 metros cúbicos. Né? Porque ele, 1/10 elevado a 3, né? Esse aqui é 1/10 elevado a 3 dá 1 sobre 1.000. 1 sobre 1.000 é 0,001. Agora, multiplicando por 3.000, tá bom? Então, nós temos aqui, finalmente, a taxa do volume, a taxa de variação do volume que ele deu, multiplicando aqui por esse 0,001 por 3.000, né? Vai dar 3. Não é isso? Então, fica 3 metros cúbicos por minuto. Menos 3 metros cúbicos por minuto. Muito bem. Agora é o seguinte. Então, ele já deu aqui a taxa de variação do volume, transformei em metros. E ele quer a taxa de variação da altura, lembra? Então, pronto. Eu já tenho a equação e vou derivar dos dois lados, como no problema anterior. Então, derivando aí dos dois lados, eu vou ter o seguinte. Eu vou pegar o meu volume como sendo πr ao quadrado vezes a altura. Vou derivar dos dois lados e isolar a derivada que ele está pedindo. Esse é o procedimento. Só que eu vou derivar em relação ao tempo t. Né? Por isso que a derivada de v não é 1 apenas. A derivada de v é 1 vezes v'. Então, lembra, tem que fazer essa regra da cadeia, multiplicar para a derivada da de dentro. Por quê? Porque eu não estou derivando v em relação a v. Eu estou derivando em relação ao tempo, a uma outra variável. Então, quando eu derivar v em relação a t, eu vou ter que pôr o seguinte, ó, a derivada de v é 1, e agora multiplica pela derivada do próprio v. Entende? πr ao quadrado conserva, porque são constantes. O raio do cilindro não muda, né? O raio R, então é constante. E eu vou derivar a altura H, né? Só que a derivada de H também, né, pessoal? Eu estou derivando H em relação a T. Se eu estivesse derivando H em relação a H, seria só 1. Né? Só que eu estou derivando H em relação a T. Então vai ser 1 vezes, né, a derivada de H, que é H'. Beleza? Eu posso também
multiplicar por 1, vai ficar só ovelhinha, né? Eu posso escrever só dv/dt ali no lugar do ovelhinha. Posso colocar πr ao quadrado aqui e no lugar do h, dh/dt. Da seguinte forma, isso, né? Então, só multipliquei por 1 e transformei o v' em dv/dt e o h' por h por dh/dt, né? Porque a derivada de v é 1 vezes a derivada da de dentro. A derivada de h é 1 vezes a derivada de dentro, porque eu estou derivando em relação a t, né? Então, estou derivando em relação a variável, digamos assim, estranha. Não é exatamente derivada em relação a v, né? Não é derivada em relação a h. Então, por isso que tem que pôr o v' e o h' multiplicando ali. Agora sim, pessoal, vou substituir o que eu tenho de dado, de informação, e isolar o que ele está pedindo. Ele está pedindo a taxa de variação do nível, a derivada do h, né? E ele deu a taxa de variação do volume. O volume está saindo a uma taxa ali, ó, de menos 3.000 litros por minuto, ou seja, menos 3 metros cúbicos por minuto. Então, substituindo, né, dv/dt por menos 3, eu vou ter π r ao quadrado, né, e a derivada de h que ele está pedindo, dh/dt, ou simplesmente h', certo? Muito bem, então, isolando dh/dt, nós vamos ter dh/dt igual a menos 3 sobre πr ao quadrado, né? E aqui está metros por minuto, não é isso? Metros por minuto, né? Porque ele transformou tudo em metros, nós transformamos em metros aqui em cima, não foi? Ó? Primeiro a gente transformou aqui litros em decímetro cúbico, aí depois 1 decímetro transformei em 0,1 metros, aí elevei ao cubo e multipliquei aqui, né? Então ficou menos 3 metros cúbicos por minuto, a taxa de variação do volume. Então tá tudo em metros, né? E tudo em minutos. Aí quando você joga aqui, deriva, e isola o h', que é o que você está pedindo, né? Vai ficar metros por minuto, tá bom? Não é metro cúbico, porque aqui é a derivada da altura, né? Então é metro, tá certo? E aí, conferindo ali com o que ele trabalhou nesse exemplo, ó, menos 3 sobre πr ao quadrado, né? Menos 3 sobre... Aqui, ó, menos 3 sobre πr ao quadrado foi a nossa resposta, né? Então, o nível do líquido diminui a uma taxa de... Né, diminui, porque está negativo, tá? 3 sobre πr ao quadrado metros por minuto, tá bom? Então, aqui está uma estratégia de resolução desse tipo de problema, né? Você tem um problema que tem duas funções, por exemplo, no primeiro exemplo foram x e y como função de t, no segundo exemplo aqui foram v e h como função de t, né? Então, aqui está a estratégia. Desenhe uma figura, identifique as variáveis, né? Use t para o tempo, considere as variáveis em funções de t. Nesse exemplo anterior, tem que ter cuidado, porque o raio r não depende de t, era constante, né? Era só o volume e a altura que dependiam de t, né? O raio ficou constante ali, então cuidado. Escreva as informações numéricas, escreva aquilo que você deve encontrar, geralmente é uma taxa, né, uma derivada. Escreva uma equação que relaciona as variáveis, então, igual a gente fez agora, a gente escreveu a equação que envolve volume e altura, volume do cilindro, né? Que é πr ao quadrado vezes a altura. Escreva uma equação que relaciona as variáveis, né? Derive em relação a t, né? Em seguida, expresse a derivada que você quer em termos das taxas e variáveis cujos valores você conhece. Use os valores conhecidos para encontrar a taxa desconhecida, né? Tá certo? E vamos fazer esse último exemplo aqui, pessoal. Olha só, último exemplo aqui de taxas relacionadas, né? Um balão de ar quente subindo na vertical a partir do solo, tá? É rastreado por um telêmetro colocado a 500 pés de distância do ponto de decolagem. Tá aqui um rastreador, né? Tá verificando aqui, tá, né, calculando todos esses dados aqui do balão. No momento em que o ângulo é π sobre 4, π sobre 4 em relação aqui ao piso, né? O ângulo aumenta a uma taxa de 0,14 radianos por minuto. Tá certo? A que velocidade o balão sobe nesse momento? Né? A que velocidade o balão sobe? Então ele quer saber, olha só, vamos lá, aos poucos aqui, né? Então nós temos aqui um triângulo, né? Aqui está o balão, está subindo, né? Aqui está o telêmetro, né, que rastreia esse balão, tá? Ele deu a taxa de variação do ângulo, não é isso? 0,14 radianos por minuto. Só que ele deu a taxa de variação do ângulo
num determinado ponto, né? Num determinado momento. No momento em que o ângulo vale π/4, né? Porque, às vezes, essa taxa de variação aqui do ângulo, né? A velocidade com que o ângulo muda pode ser diferente aqui em vários momentos, né? Mas nesse momento aqui, o ângulo é exatamente π/4, né? 45 graus, a taxa de variação do ângulo está a velocidade de mudança do ângulo está em 0,14 radianos por minuto. Exatamente nesse instante aqui do π/4. Então, ele quer saber a taxa de variação, né? Ó, a velocidade do balão. Ou seja, a taxa de variação da sua altura, né? Então, eu tenho a altura e o ângulo. São duas funções do tempo. Vamos lá. Aí eu vou ter que derivar, né? Eu vou ter que achar uma equação que relaciona essa altura com o ângulo, né? A altura em função do tempo, o ângulo em função do tempo, derivar os dois lados e achar a derivada da altura, que é a velocidade do balão, né? Então, desenho uma figura, tá aqui. Θ é o ângulo, que é essa letra grega θ, né? O y é a altura do balão, tá certo? Ele deu dθ dt, que é 0,14 radianos por minuto, deu o valor do ângulo π/4, que exatamente nesse π/4 aqui, a derivada é 0,14, né? E ele está pedindo dy dt, porque ele quer a velocidade do balão. Então, eu vou ter que relacionar esse y com θ e derivar dos dois lados. Como é que eu relaciono o y com θ? Eu posso usar a tangente, né? Posso usar, talvez, um seno, mas aqui é melhor tangente, porque eu já tenho o cateto oposto e já tenho o cateto adjacente. Utilizamos t para representar o tempo e consideremos que θ e y são funções deriváveis do tempo t. A única constante da figura é a distância do telêmetro ao ponto de decolagem, que são 500 pés aqui. Não é preciso atribuir um símbolo especial para essa distância, porque é 500 metros, ou 500 pés, né? Passo 2. Escreva as informações numéricas. Bom, ele deu a taxa de variação do ângulo, que é 0,14 radianos por minuto, no exato momento em que o ângulo é π/4 radianos. Pode ser que em outro ângulo essa taxa de variação mude, mas ele quer saber exatamente nesse instante aqui, né, exatamente nesse instante, qual é a velocidade do balão, né, com que o balão está subindo aí. Então, a derivada aqui é positiva, porque o ângulo está aumentando. Então, tem que pôr mais aqui. E, com certeza, o dy dt, a derivada de y, vai ser positiva, porque, né, o balão está distanciando aqui da origem. Escreva aquilo que você deve encontrar. Queremos dy dt, ou seja, a velocidade do balão, né, quando θ é π/4. Escreva uma equação que relaciona as variáveis. Vamos usar a tangente? A tangente de θ é y/500, está aqui. Ou y igual a 500 vezes tangente de θ, passando 500 multiplicando a tangente. Então, agora eu vou derivar os dois lados, né? Só que, de novo, eu não vou derivar em relação a y e nem vou derivar em relação a θ. Eu vou derivar em relação à terceira variável t. Então, tem que multiplicar por y' ali e tem que multiplicar por θ', entendeu? Bom, então vamos lá. Derive em relação a t usando a regra da cadeia. O resultado a seguir mostra que dy dt que queremos está relacionada a dθ dt que conhecemos. Derivada aqui de y em relação ao tempo vai ser dy dt. 500 é constante, conserva. A derivada da tangente nós, inclusive, já demonstramos, né, ali, pela regra do quociente, né? A derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ, vezes a derivada da de dentro, vezes a derivada de θ, dθ dt. Tá? Calcule usando θ igual a π/4. Lembra que ele falou que o θ é π/4? Exatamente nesse instante, né? E ele deu também a derivada. Então, ele deu a taxa de variação do ângulo, deu o ângulo para serem substituídos aqui na equação depois que você derivou, né? Então, depois que deriva, você substitui. É sempre assim. Então, dy dt vai ficar 500, né? A secante, pessoal, é 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno. O cosseno de π/4 é o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Né? Então, fica 1 sobre raiz de 2 sobre 2, né? 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa de 2 sobre raiz de 2, né? Que 1 sobre raiz de 2 sobre 2 é o inverso de raiz de 2 sobre 2, que é 2 sobre raiz de 2. E 2 sobre raiz de 2 ao quadrado é 4 sobre 2, que é 2. Né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 aqui, vai ficar 2, tá bom? E a derivada aqui eu vou substituir por 0,14, né? Então, ficou 500 vezes 2 vezes 0,14. 500 vezes 2 é 1.000, né? E 1.000 multiplicado por 0,14, a vírgula anda 3 casas. 1, 2, 3, 140. Né? Então, 140 pés por minuto, não é isso? É por minuto ou segundo aqui. Então, a taxa de variação do balão, a velocidade com que o balão está subindo nesse exato momento, tá? É 140 pés por... Vamos ver aqui só qual é, ó, pés por minuto. Aqui o ângulo é em radianos, né?
o tempo está em minutos, só que o y está em metro, está em pés, né? Está em pés, ó. Então, aqui vai ser o quê, pessoal? Olha só, no momento em questão, né, nesse instante, o balão está subindo a uma velocidade de 140 pés por minuto, tá? Bom, eu falei que era a última questão, mas a gente pode fazer essa número 1 aqui, ó. Sabendo que y² mais x² é 9, tá? Sabendo que... Vamos fazer aqui, ó. Essa aqui também é bem tranquila. Então, sabendo que y² mais x² é 9, ele já deu a equação, né? Então, não precisa da gente procurar na geometria qual é a equação, né? Só derivar dos dois lados. Encontre y' no ponto tal que o x' é 4, o x é 1 e o y é positivo. Bom, ele deu x igual a 1, né? Então, vamos substituir o x por 1 para achar o y primeiro, tá certo? Então, o y² aqui vai ser 9 menos 1, que é 8. Então, o y é mais ou menos raiz quadrada de 8. Só que ele quer o y positivo dessa vez, ó. Então, é mais ou menos... Então, é só raiz quadrada de 8, né, o y. Pronto, agora sim, eu vou derivar os dois lados. Então, derivando aqui, pessoal, em relação a t, né, ó, o x é uma função de t e o y também. Então, derivando em relação a t, vai ficar 2y', porque se fosse derivado em relação a y, seria só 2y. Mas, bom, se fosse derivado em relação a x, seria só 2x. Como é derivado em relação a t, é 2x vezes a derivada de x em relação a t. Né? E a derivada de 9 é 0. Então, nós teremos o seguinte, ó, 2y dy dt mais 2x dx dt igual a 0. Ele deu as informações do x, que vale 1. Então, nós teremos o seguinte, 2y, o y nós encontramos, né? Que é raiz de 8. Raiz de 8, né, pessoal? É 2 raiz de 2, né? Raiz de 8 é 2 vezes raiz de 2. É só fatorar que você vai ver isso, né? Vezes dy dt, que é o que ele está pedindo, vou deixar aqui, mais 2x, só que o x é 1, então eu vou substituir o x por 1 agora, olha só. 2 vezes 1, e o dx, o dt, né? dx dt. O dx dt é 4, que é x' em relação ao tempo, aqui é 4. Igual a 0, aqui. Então, isolando finalmente aqui, né? Vai ficar, ó, 4 raiz de 2 dy dt igual a menos 8, já passando o 8 para o outro lado. Então, nós teremos que o dy dt vai ser igual a menos 8. Bom, menos 8 sobre 4 é menos 2, né? Então, fica menos 2 sobre raiz quadrada de 2. Tá? Menos 2 sobre raiz quadrada de 2. Exercício número 1. Ó, menos 2 sobre raiz quadrada de 2, né? Então é isso, pessoal. Taxas relacionadas, né? Usa aí bastante a ideia de derivação implícita, tá certo? Porque tem que multiplicar ali pelo y', né? Pelo x', pelo h', pelo v', né? Usamos bastante a ideia da regra da cadeia, porque sempre tem que estar multiplicando por essas derivadas, né? Da de dentro. E é isso. Resume-se a montar uma equação. Se ele não te der a equação pronta, você tem que montar ela. E derivar dos dois lados, né? Isolar a derivada que você quer, substituir os dados que ele deu, e aí encontra a derivada que ele está pedindo naquele momento, tá certo? Então, um problema bem interessante aí, né, de derivadas, bem aplicado, né? A gente pode aplicar em vários problemas ali de velocidade, né? A gente viu a velocidade do balão, volume do tanque, né? Altura, a velocidade com que a altura diminui à medida que o volume, né, está diminuindo, tá certo? Então, é um assunto que tem bastante aplicação, né? Bastante contextualização aí das derivadas entendidas como taxa de variação, como velocidade. Tá certo, pessoal? Então é isso, bons estudos, né? E até a próxima.